próxima estratégia é a questão do ajuste do modo de aplicação. Eu defino a dose, eu defino a fonte, mas eu escolho como aplicar. Eu vou aplicar no sulco, eu vou aplicar lanço, eu vou aplicar em faixas. De modo geral, quem cultiva soja e milho, você deve se perguntar isso e você deve gerenciar essa decisão. Se eu for fazer no sulco, se eu vou fazer a lanço. A gente tem dois cenários. O primeiro cenário é a adubação fosfatada corretiva, que é o que está tratado nessa tabela. Olha só, eu tenho doses crescentes de fósforo, aplicado tudo no sulco ou aplicado tudo a lanço incorporado. Qual o melhor cenário? Qual a melhor estratégia? Qual o melhor resultado produtivo? Isso aqui é a cultura de soja. Quando eu trabalho com doses pequenas, por exemplo, olha ali 50 kg de P2O5. O sulco foi melhor do que o lanço incorporado, produziu mais do que o lanço incorporado. Mas à medida que eu aumento a dose, a aplicação a lanço incorporado passa a ser melhor que a aplicação no sulco. Isso para fosfatagem. Se a gente relembrar do que a gente conversou sobre reações no solo, em parênteses em verdinho está ali o volume de fósforo ocupado com esse fertilizante. Ele se mantém o mesmo para o fertilizante aplicado no sulco, por quê? Porque eu tenho uma mesma região, independente da dose, eu tenho sobreposição de grânulos, ele tem uma migração, mas ele ocupa um volume restrito. Quando eu aplico a lanço e incorporo, eu distribuo essas partículas que vão migrar ao longo de centímetros e vão resultar volumes crescentes de solo ocupado com fósforo. E a gente consegue perceber a planta meio que respondendo a esse volume crescente. Ou seja, apesar de eu sair de 50 e chegar em 150 no sulco, eu ter ganho produtividade, ou seja, eu ganhei não por volume, eu ganhei por intensidade de fósforo. Quando eu fiz isso aplicando a lanço incorporado, talvez a intensidade de cada ponto se mantenha a mesma, porque eles foram espalhados. Só que o número de pontos em que eu aumentei o fósforo, ou seja, o volume que eu apliquei, foi aumentado. E aí a produtividade foi maior ainda. Então, nesse caso, ela está respondendo mais a volume corrigido do que a intensidade de cada micro-região. Justificando, mais uma situação que justifica os benefícios que ocorrem quando eu faço uma adubação fosfatada corretiva. Agora, e no caso da adubação fosfatada de manutenção? Esse que é o grande ponto da questão. Hoje você não está, talvez, mais abrindo ar e tudo mais, já tomou essas decisões do passado e agora está gerenciando a adubação de cada safra. A pergunta que fica é, a adubação fosfatada a lanço, ela limita o acesso da planta pelo fósforo? Essa figura, que eu já mostrei anteriormente, agora eu mostro novamente, mostra o perfil de distribuição de fósforo quando eu adubo sempre a lanço ou quando eu adubo sempre no sulco. É um contraste, para a gente ver o maior contraste existente. E uma outra informação adicional sobre essa figura é que essa realidade foi construída numa área virgem que nunca recebeu fosfatagem. Então eu abri uma área de cerrado com nível de fósforo muito baixo, 1 ppm, e aí desde o início sempre adubei a lanço, ou desde o início sempre adubei no sulco. Essa não é a realidade que se recomendaria. Não se recomendaria, desde o início, fazer uma adubação a lanço, sem incorporação, numa área de cerrado. Mas a gente queria estabelecer um contraste para ver como a planta se comporta nessas situações. Então esse está o resultado de 18 safras desse experimento. Então perceba, o fósforo era muito baixo, 1 ppm, eu fiz adubações anuais de 80 kg de P2O5 no sulco ou a lanço. Nas 3 primeiras safras, a gente consegue perceber um ganho pelo adubo fosfatado no sulco. O ambiente era restritivo, se eu colocava no sulco, eu dava mais acesso da planta para esse fósforo e minimizava, então, a competição da planta com o solo pelo mesmo insumo, no caso o fósforo. Agora, quando os anos passam e vai gerando um estoque de fósforo no sistema, passa a não haver diferença do modo de aplicação, de modo que quando eu faço no cômputo geral dos 18 anos, mesmo o lanço tendo perdido nos primeiros, olha a média global de soja e de milho, muito parecida, tanto para o sulco quanto para o lanço. Isso numa situação que eu não recomendaria adubação fosfatada a lanço, uma área com nível crítico, que não tinha alcançado o nível crítico, níveis muito baixos, mas para a gente ir no extremo e ver no extremo da situação como a planta se comporta. Agora, e no caso em que a gente recomendaria? Onde eu já fiz uma fosfatagem ou onde eu tenho um histórico de adubações que me resultou na construção de um nível crítico? O que a gente observa? Desde o primeiro ano não há diferença do modo de aplicação.
e no cômputo geral a gente tem também ausência de diferença. Isso avaliando 16 safras. Esses resultados obtidos na região do Brasil Central, eles também podem ser corroborados por outros resultados de outros grupos de pesquisa. Se a gente olha aqui no lado esquerdo, a gente tem os trabalhos feitos no Mato Grosso que mostram a adubação a lanço e no sulco, a adubação no sulco ganhando da adubação a lanço quando eu não faço adubação fosfatada corretiva, que é o caso de cima, mas quando eu faço adubação fosfatada corretiva, ou seja, o solo está no nível crítico, ausência de resposta à adubação. Há uma situação parecida sendo avaliada na região de Rio Verde, ali à direita acima, que a gente tem a mesma situação. Se eu adubo 100% no sulco ou 100% a lanço, a gente tem que, estatisticamente, há pouca diferença para a adubação entre sulco e lanço e com algum ganho numérico da adubação a lanço. Então, eu não estou dizendo que a adubação a lanço vai ganhar, mas no caso ela não está perdendo. E aqui, na região, na direita, abaixo, a gente tem um dado feito lá no Rio Grande do Sul, onde se testou a adubação a lanço ou a adubação no sulco, e ali o interessante é que se imprimiu um déficit hídrico. Fez-se um déficit hídrico controlado nas duas situações e viu o quanto que a produtividade foi afetada pelo déficit hídrico. A produtividade abaixou em 20%. Quando houve déficit hídrico e o fósforo foi aplicado a lanço, mas ela baixou em 28% quando houve déficit hídrico e o fósforo foi aplicado no sulco, indicando que a adubação fosfatada no sulco não resultou, nesse sulco que é aplicado ali em torno de 5 centímetros de profundidade, o sulco clássico, não resultou em nenhuma melhoria dá para a planta suportar mais um déficit hídrico. Perdeu produtividade, mas para os dois modos de aplicação. Agora, esse tipo de situação sendo avaliada na condição real do produtor. Olha como se comportou. Um experimento montado na região de Montevidéu, acompanhando 15 safras, em que nas 12 primeiras se testou adubação 100% no sulco, 100% a lanço ou meio a meio. E a partir nas últimas 3 safras, apenas 100% no sulco ou 100% a lanço. Olha que coisa interessante, quando a gente tiver a média desse período todo, a gente tem uma média de 63,6 sacos para 100% no sulco e uma média semelhante, um pouquinho até maior quando eu faço 100% a lanço. Isso é uma condição real do produtor. Agora, sempre vem um questionamento com relação a veranico, a déficit hídrico, que é frequente nessas regiões. Você consegue perceber que no 9º ano estava se produzindo muito bem, acima de 70 sacos, e houve uma quebra de produtividade nas 3 safras seguintes? Foram 3 anos em que houve veranicos muito acentuados nessa região. E a gente houve então uma queda de produtividade. Mas o interessante é notar que essa queda de produtividade foi na mesma magnitude, independente do modo de aplicação do fosfatado. Ou seja, fazer adubação fosfatada a lanço num solo que já está corrigido com fósforo não prejudica a absorção do nutriente pela planta ou o enraizamento que faria então a planta ser mais acometida por um veranico. Não existe essa relação.